Sejam bem-vindos aqui à mesa. Eu sou a Camila Fink, eu quero agradecer em nome de todos aqui da mesa, né? Lula Vanderlei, a Júlia Catunda, a Michele Luiz, o Kaique Avraham, o Celso Maldes, que não está aqui, mas a gente trouxe uma palavra dele. Enfim, quero agradecer a todos vocês que vieram, a Gisele, que é curadora e responsável pelo evento, a equipe de produção do Flippostos, a equipe técnica, e desde já me desculpar por estar aqui nessa função um pouco ingrata de estar controlando o tempo e ao mesmo tempo ser tímida, mas estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, em especial nessa edição do Flippostos que fala sobre biografias. Eu acho que a gente sempre pensa em biografias como sendo a história de uma única pessoa, né? A trajetória de uma pessoa. Mas eu acho que, para mim, as biografias e as histórias, elas sempre se escrevem a partir dos encontros, né? Então, dos encontros, dos afetos, e também dos desencontros, dos desafetos e dos atritos, porque a gente também cresce quando a gente encontra atritos, né? E se a gente está aqui nessa mesa juntos hoje, é porque os nossos caminhos, de alguma forma, se cruzaram, e se cruzaram direto ou indiretamente também com a história da Nise da Silveira, com o que ela defendeu, com o legado dela e com as histórias de muitas outras pessoas que vão passar por aqui nessa mesa, né? Além das nossas próprias histórias, as histórias de muitas outras pessoas. Não sei se todos conhecem Nise da Silveira, mas quem quiser conhecer, dá para conhecer por muitos livros. Tem ficção, né, para quem gosta de cinema, o Nise Coração da Loucura. Tem uma série documental, que é do Leon Risman, né, Imagens do Inconsciente. O Itaú Cultural fez um projeto, Ocupação, sobre ela, então tem vídeos na internet, tem site, tem livretos sobre, então tem bastante informação. Mas eu queria aqui, para quem não conhece, destacar alguns pontos da biografia dela, que eu acho que vão cruzar um pouco com as histórias que todo mundo vai trazer aqui. Nesse ano, completam-se 120 anos do nascimento da Nise, né? Então, ela nasceu em Maceió e ela foi a única mulher de uma turma de homens a se formar em medicina. Em 1926, ela foi presa no governo Getúlio Vargas, ficou na clandestinidade, ficou afastada do serviço público. Quando voltou, ela foi readmitida no Centro Psiquiátrico Pedro II. E ali ela entrou em contato com métodos muito violentos, né, que eram usados na psiquiatria. E ela imediatamente rejeitou. E ela foi responsável por fundar a Seção Terapêutica Ocupacional e de Reabilitação. Depois, em 52, ela fundou, né, o Museu de Imagens do Inconsciente e também a Casa das Palmeiras, que é pioneira, né, no tipo de regime de externato. Falar da Nise, a gente está falando de biografia, falar da Nise é falar de muitas biografias, como eu já falei, né? O caminho dela se cruzou com Jung, com Mário Pedrosa, com Osório César, enfim, Lula Vanderlei, todos os nossos caminhos aqui, com Fernando Diniz, com Adelina Gomes, com Carlos Pertuz, enfim, para citar só alguns artistas, né, que apareceram ali a partir do Museu de Imagens do Inconsciente, e também com muitos outros, né? Bispo do Rosário, acho que cruza ali indiretamente também, mas que inclusive está com algumas obras do Bispo em exposição no Instituto Moreira Salles, aqui em Poços. Mas, enfim, artistas ou não, são pessoas que carregam consigo a ideia de que a arte é um terreno fértil para a escuta, para a fala, para a criação, para a expressão. E, enfim, a arte é um espaço de liberdade, né? E falar de Nise é falar disso, de como a sociedade deve lidar com a saúde mental, com transtornos mentais, com pessoas, né? Como a sociedade deveria lidar com pessoas com tratamentos humanizados pelo afeto e pela arte. Eu não vou me estender mais, porque tem muitas coisas incríveis para a gente ouvir aqui. Então, para começar a construir essa grande colcha de retalhos aqui,
que é essa mesa, eu queria puxar o primeiro fio, que é o Kaique Abraham, que é ativista da luta antimanicomial. Ele é co-diretor de um filme que a gente vai passar no fim da mesa aqui, que é o Sociedade Secreta. Então, Kaique, por favor, a fala é sua. Eu sou o Kaique, diretor do filme. Eu não gostaria de falar muito, porque eu sofri um AVC, então eu estou limitado em falar, tá? Eu espero que vocês entendam. E aqui os convidados são todos amigos meus, dei um recado. Bom, você não quer falar mais, né? Bom, você quer contar um pouquinho como você juntou a mesa? Eu fiz o filme no CAPS, eu era usuário do CAPS, e estava tentando eu fiz o filme, não quero falar mais, eu não tenho paciência, não. Bom, acho que vocês vão conseguir conhecer um pouco sobre o Kaique a Está na partir internet, do o filme. filme está na internet. Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais da história do Kaique também, dá para procurar um Wayloncast, que é um podcast, tem várias plataformas, e tem um episódio muito incrível com detalhes da trajetória dele. E acho que aí vocês podem ouvir também ele falar. O Celso Maldos, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas ele deixou com a gente algumas palavras bem potentes. E aí eu queria passar para vocês, para manter a presença dele aqui conosco. Boa tarde a todos do público, companheiros da mesa, organizadores da Flipossos. Agradeço a honra do convite para fazer parte da mesa sobre a enorme figura de Nise da Silveira, que certamente os componentes aqui presentes brilhantemente apresentarão. Peço desculpas a todos pela ausência, devido ao motivo de ordem familiar, que, de certa forma, também é associado ao tema da saúde mental, do uso da arte como instrumento-chave no tratamento e da busca por apaziguamento de desordens e sofrimento psíquico. Como documentarista, venho acompanhando os movimentos sociais do Brasil desde 1982. E, ao longo desses anos, estive sempre próximo ao movimento antimanicomial, contribuindo sempre que possível e produzindo materiais que foram usados para a educação popular por trabalhadores da saúde mental, em discussões com comunidades em bairros, com os vídeos Saúde Mental ao Trabalho, Manicômio Passado-Presente, O Avesso do Direito, Festival de Música do Manicômio Judiciário, Tribunal Franco Basaglia, Loucos ou Não, Somos Todos Cidadãos, e também em ações judiciais, como foi o caso dos registros que fiz na intervenção da Casa de Saúde Anchieta em Santos, Hospital Psiquiátrico Barra Pesadíssima, que foi desativado. Algumas vezes, observando ao longo desses mais de 40 anos o uso intenso da televisão, do cinema, do vídeo, da internet, das redes sociais e crescente transformação do mundo em uma sociedade global do espetáculo, imaginei várias vezes a doutora Nise fazendo uso desses recursos em seu ateliê, em oficinas com pacientes ou usuários dos atuais equipamentos e serviços voltados aos cuidados da saúde mental. Essa ideia me ocorreu pela primeira vez quando tive a oportunidade de realizar no Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira, em Campinas, alguns dias de testes com a câmera aberta aos internos que tivessem interesse em participar da realização de programas para a TV a cabo. Uma experiência fascinante que me deu pistas de que, com acompanhamento qualificado, essas produções poderiam ser surpreendentemente potentes. Enfim, sem querer me alongar, expresso novamente minhas desculpas pela ausência e fico aqui com a curiosidade sobre essa conversa e com os presentes e desejo a vocês uma ótima tarde e uma ótima Flipossos. Um abração a todos. Celso Renato Craté Maltes. Então, deixar aqui a presença do Celso registrada, que não pôde estar aqui, infelizmente. Mas agora eu queria passar a palavra para o pessoal da mesa, que tem muito a dizer. Queria passar a palavra para o Lula. O Lula Vanderlei vem da área de arte e literatura e é terapeuta, conviveu com a Nise,
E o caminho dele se cruzou com muitos nomes fundamentais da arte brasileira e mundial. E é um fundador também do Espaço Tempo. Lula, por favor. Eu aviso antes de falar que minha timidez é patológica. No decorrer da minha fala eu saí correndo, não se assuste, né? Nenhuma performance de artista. Eu tenho realmente pavor em falar. Eu sempre gosto de colocar título nas coisas que falo. Eu botei o título dessa fala para vocês, Encontro vale mais do que desencontro. Na década de 70, eu começo a refletir a partir de uma história, uma experiência pessoal minha. Na década de 70, meados da década de 70, eu fui ao Rio de Janeiro visitar um primo, ficar um pouco com ele, conhecer um pouco a cidade maravilhosa e tal. E um vizinho dele me levou à casa da Nise. Então, só se eu queria conhecer a Nise, eu disse sim, era um mito já naquela época. E eu pensei que tinha ligar para a Nise, que lá tinha um grupo de estudo, eu pensei que tinha ligar para dizer que ia lá, né? Ele veio um esporro danado da Nise, tem que ligar para a minha casa, vai lá no grupo, o grupo é aberto. Eu fui muito constrangido. E aí cheguei na casa da Nise e talvez, por ela ter me dado um esporro, ela foi mais acessível comigo. Começou a conversar. Eu não sei porquê, pelas tantas da conversa, ela me chamou para frequentar aquele grupo enquanto estivesse no Rio de Janeiro. Eu fiquei frequentando. Daqui a pouco ela disse, você quer estagiar comigo? Para mim era uma surpresa, era uma aventura, né? Para quem estava meio perdido na vida. E, a partir disso, ela começou a estagiar na Casa das Palmeiras e, daqui a pouco, ela veio com a proposta, fique no Rio de Janeiro e venha trabalhar comigo, né? Aqui na Casa das Palmeiras. Eu fiquei surpreso e disse assim, Nise, eu não tenho nenhuma experiência nesse campo, né? Eu, quando estudante, passei num concurso, eu fui estudante de medicina, tentando ser sanitarista, mas passei num concurso para psiquiatria, e estágio para psiquiatria, bastante rígido, bastante complicado. E eu passei, para surpresa minha e de todos, né? Mas no segundo ano, era 2 anos, no primeiro ano, os diretores da clínica disseram, Lula, você não tem disciplina para fazer psiquiatria, né? Você não entra por inteiro, né? Quiseram cortar meu estágio no meio. E eu fiquei assim, decidido a deixar a medicina, né? E meus pais concordaram, era época da década de 70, com todas aquelas revoluções, modificações culturais, que visavam você ser um pouco mais dono do seu destino, né? E eles aceitaram que meu pai disse, termine a medicina e depois sai. Eu estava ali naquela condição, né? De ter... meu conhecimento era muito pouco. E disse a Nise, eu não sou capaz de entender essas coisas do inconsciente, muito menos da biologia da medicina. O que é que eu posso fazer trabalhando aqui? A Nise me disse, tome sua sensibilidade como instrumento de trabalho. Era uma coisa extremamente nova para mim, você tomar a sensibilidade como instrumento de trabalho. Isso significava que, primeiro, eu estava no cerne das contradições daquele tempo. Porque se você podia optar por deixar a medicina ou deixar uma profissão, né, ser muito conflitos social e familiares, quando você entrava nela, um lugar já estava delineado para você, né? E a sua construção como trabalhador já tinha sido definida, né? Essa liberdade cessava. Nise me lançava num lugar que não tinha lugar nenhum. Eu tinha que reconstruir minha condição de trabalhador de saúde mental a partir da minha relação com os pacientes. A partir da minha sensibilidade, a partir da empatia, eu reconstruí alguma coisa que lembrasse uma técnica, alguma coisa que lembrasse uma ética, alguma coisa que lembrasse uma teoria a partir da relação com eles.
Era um desafio enorme. Eu teria que não trabalhar com o academicismo, né? Eu ia trabalhar com o poético, né? Eu teria que não trabalhar com o psiquismo, eu ia trabalhar com comunicação, né? A partir da ideia de que todo sofrimento intenso é um corte na comunicação do mundo, e eu, como artista, teria que recriar essa comunicação com o mundo, né? Era um desafio muito grande, que eu fiquei muito pensando por onde começar, de que caminho seguir, que trilha seguir, para me reconstruir sozinho, né, esse caminho. As coisas ficaram um pouco claras quando Nise me ofereceu uma bolsa para um projeto que ela estava fazendo no Museu de Imagens do Inconsciente. Esse projeto era uma reavaliação do museu, um estudo sobre o museu naquele momento, né, como acondicionar as obras, como criar livros, como na ideia daquelas pesquisas todas. E ela me ofereceu uma bolsa e eu entrei com um grupo de jovens ali, com ela. E Nise também deu uma bolsa para Mari Pedrosa, uma personagem muito importante da cultura e da política nacional, que voltava do exílio no final da década de 70, já com abertura política. Ele voltava do exílio e não tinha como ganhar dinheiro, não tinha como se manter. Nise, assim, muito generosamente ofereceu uma bolsa. Eles dois iam fazer um livro, né? E eles se reuniam numa mesa comprida, né, e começavam a discutir o livro, né, ali, olhando aquelas pinturas, aquelas imagens. Eu achava aquilo curioso, aprendia muito ali. Eu, pela minha timidez, eu ficava lá na porta, olhando, né? Quem ajudava a Nise era um outro Lula Melo, e quem ajudava a Mário Pedrosa era Max Doctor. E eu ficava olhando, aprendendo um pouco ali. Se a gente fazer como um fenomenólogo, suspender essa imagem, meus olhos, naquele momento, olhando aquelas figuras, você tem ali um encontro entre dois grandes pensadores, né? Por que não pensadores do Brasil, através de uma coleção. Vamos estudar de per si tudo isso. Não é tempo aqui. O que é uma coleção vinda de hospital psiquiátrico, né? Tem uma coisa muito interessante, é que a arte sempre se liga à vida e ao sofrimento em momentos de crise. A arte vai se ligar a essa vida, mas a vida com letra minúscula, não é uma vida metafísica, é uma vida comum, ordinária, né? É muito bonito você ver isso quando, após guerra, você tem a Itália devastada moralmente pelo fascismo, devastada economicamente, socialmente. A reconstrução dela contou com o cinema, que abandonou os estúdios, né, e foi diretamente para as ruas trabalhar a história daquele povo, as emoções daquele povo, no neorrealismo italiano, que trouxe filmes brilhantes, né, como Ladrões de Bicicleta, Roma, Cidade Aberta, né? Eles iam para a rua e muitas vezes aproveitava a própria luminosidade, aproveitava os atores que ali iam surgindo, né? Essa aproximação da arte com a vida é muito bonita quando a vida está em crise, né? É muito bonita também, se você pegar a civilização grega e a civilização árabe, eles tinham a noção de que a doença era uma impureza, não? E a arte era curadora, né? Curativa, né? Então, Pitágoras tinha um conjunto de música, devia tocar em bailes na periferia de Atenas, para ganhar um trocado, professor de matemática, dava pouco dinheiro, mas ele ia visitar os enfermos, tocar para eles, uma maneira de purificar a doença. Você purificar o corpo. Você chega a exemplos muito lindos, isso, com pintura,
Mas você chega ao momento da criação da ciência, o mundo das luzes, e a medicina quer evidências, né? Quer fato concreto, quer trabalhar exatamente com o corpo, né? E tudo isso passa a não ter sentido nenhum, né? Mas esse fio que liga a arte à vida continua-se tênue e mantendo-se na psiquiatria, no tratamento com os loucos. Porque você veja, arte nada tem a ver com loucura, não confundam, mas ambas são construtoras de mundos. Ambas é uma investigação entre a realidade e a fantasia, o metafórico e o físico. Ambas são a criação de novos códigos de linguagens, né? Ambas trazem a luta pela diferença, né? Você vê que um corre em paralelo. Então, era natural que naqueles hospícios antigos, naqueles asilos, naqueles oficinas de laboterapia tivesse pinturas, e sobressaía alguns clientes. Um alienígena que fosse mais com afinidades com a arte, guardava aquilo ali formaria uma coleção. Isso tomou um impulso muito grande com a inauguração da vida moderna, com o aparecimento de duas revoluções. A Revolução Freudiana, né? E a Revolução Cezanniana, vamos dizer, colocando Cezanne como um teórico da arte, né? Exemplifica mais a arte contemporânea. Então, a psicanálise e a arte contemporânea deu luzes diferentes àquelas coleções que se faziam. Primeiro, aquele alienista que guardava começaram a ver que aquelas pinturas poderiam ser retratos da alma e exemplificar aquelas teorias de Freud, né? E começou a guardar aquelas pinturas e estudá-las, né? Por outro lado, os pintores viam a arte moderna como puramente expressionista, né? Já não tinha aquele trabalho cognitivo. Então, ela não tinha uma barreira exata entre culturas, se os estados de alma, ou de criança ou adulto, todos eram capazes de expressar-se, né? E começar a se interessar pela pintura dos loucos, né? Como pela pintura dos índios, como a pintura dos negros e africanos, culturas diferentes, né? Isso começou a formar coleções, principalmente na Europa e depois nos Estados Unidos. O Brasil segue da mesma maneira, né? Do Brasil é formado 3 grandes coleções com muita força, que é a coleção de Osório César, a coleção de Nisa Silveira e o Museu de Imagem do Inconsciente, e a coleção do Bispo do Rosário, né? Com uma particularidade diferente da europeia e dos Estados Unidos. Essas coleções tiveram um diálogo com a cultura brasileira muito cedo, né? Já na década de 30, Osório César fazia circular as pinturas dentro dos circuitos da arte moderna, com uma parceria com o Flávio de Carvalho, né? E isso era uma ousadia extrema para a época, uma ousadia enorme, porque a arte moderna naquela década de 30 era uma coisa de degenerado, e a aventura de um louco, o louco era visto como inumano, né? Ele fazia circular. Isso faz ele ser alçado à condição de mito pelo pessoal da reforma psiquiátrica, porque a busca de um lugar para a loucura na sociedade e para o louco. O Bispo Rosário é um mundo que ele é o próprio colecionador, ele é o próprio artista, ele é o próprio colecionador, ele é o próprio louco, requer uma análise mais detalhada. Mas tem a coleção do museu, que foi intensa na sua diálogo com a cultura brasileira. Que vamos chegar a pensar sobre isso. Você tem a figura da Nise, né, que é muito vasta de se pensar, de estar em muitos cantos.
Mas eu gosto muito de ver a Nise nos diálogos que ela mantém com, principalmente o pessoal que vindo do campo da cultura. O diálogo dela com o cinema, por exemplo, o diálogo dela com Leon Risman é extremamente importante o cinema novo, porque o Leon faz o primeiro filme, São Bernardo, nitidamente marxista. Depois ele traz o conflito familiar para dentro das concepções revolucionárias, com ele não usa um black tie. E depois ele foge esse encontro com a Nise e faz uma imagem do inconsciente, quando ele coloca a subjetividade dentro das questões revolucionárias da época, né? Você tem também a Nise com o estudo de Arthur, né, com o teatro Estudo de Arthur, o encontro dele com o ator, não estou me lembrando do nome, extremamente bonito o estudo de Nise sobre Arthur, que na coleção de Arthur, nos documentos de Arthur, exposto no Reina Sofia, havia menção a esse estudo, Rubens Correia, tudo com Rubens Correia. Mas talvez o que nos interessa agora é esse encontro de Nise com Mário Pedrosa, que hoje é estudado no mundo todo, é visto como um encontro que trouxe novos caminhos para se conhecer o Brasil, para se conhecer a arte brasileira, para se conhecer o modernismo brasileiro, né? Mário, como Nise e como Osório, ele era vindo do Nordeste, né? Era oriundo do Partido Comunista e foram presos pela ditadura de Vargas, né? Mário, na década de 40, ele tinha uma ideia que, para resumir aqui, é muito difícil, mas eu vou tentar. Uma ideia de que a arte brasileira era extremamente emocionalista, né? Ou seja, romântica demais na literatura, né? Figurativa na arte plástica, e isso era muito fácil de ser cooptado pelos regimes de força, né? Além de ter uma vertente muito europeia nisso, colonizada, né? Mário tinha essa ideia e sugeria que talvez a cultura brasileira originária, a pintura fosse abstracionista, geométrica. Ele achava que a cultura brasileira a pintura teria mais chance, mais verdadeira no Brasil, no geometrismo, no abstracionismo geométrico. E ele começa a querer estudar a psicologia que nascia naquela época, a psicanálise, a gestalt terapia e o behaviorismo, para estudar os mecanismos que podia explicar a arte como sendo do campo do sensível, não no campo da cognição, né? É aquele negócio, o que isso significa, pouco importa, significa o que você sente, né? Ele achava que através daquelas disciplinas poderia chegar a entender o olhar do espectador sobre a arte e o olhar do artista nesse campo do sensível. Ele toma ele vai estudar na Alemanha e a Gestalt como o ponto de partida para os seus estudos, né? Ele toma a Gestalt como ponto de partida para os seus estudos e começa a estudar Gestalt quando não havia tradução da Gestalt fora da Alemanha, né? A tradução da Gestalt para o inglês ainda não tinha sido feita. Ele começa a estudar a arte através da Gestalt, mas chega a um impasse de que a arte trazia o desequilíbrio da expressão e a Gestalt tendia para uma harmonização. Ela tinha um limite de explicar esse campo do sensível. Isso fez que Mário recuasse e tentasse um outro caminho. É quando ele encontra a Nise e a coleção do Museu do Imagem do Inconsciente, e ele fica admirado com duas coisas. Primeira,
que o geometrismo daqueles pintores tinha uma conotação expressiva e tinha uma conotação existencial, não era mecânico, como ela teria ser vista, né? Como aqueles que apoiavam a figura na arte reclamavam. Tinha uma conotação muito existencial, né? E esse geometrismo Nise estudou, né, naquela época. Ele se encanta também com a proximidade que aqueles clientes tinham com os objetos, né? E ele via essa proximidade nos primeiros, em Van Gogh, em Cézanne, essa proximidade com os objetos, né? E ele diz assim, parece que eles conseguem ver os objetos por dentro e por fora. Isso queria dizer, ele percebeu a expressividade dos objetos, independente da emoção daquele que via, né? E ele diz uma frase linda, que qualquer forma geométrica é tão expressiva quanto o rosto, independentemente do seu estado de alma. Isso explicaria um dos caminhos para explicar a autonomia da arte, né? E ele fala que aí estava o cerne da arte, né? Ou seja, ele criou uma nova teoria da expressão. A expressão não seria mais um plano neutro, em que o artista colocava seus conteúdos codificados, sociais, psicológicos, né? Corporais, codificados esteticamente para ser decifrado, incorporado pelo espectador. Não, à medida que aquele plano era expressivo por si e influenciava o artista. O artista fazia a obra, tanto quanto a obra fazia o artista. O artista era espectador de sua obra, né? Isso faria com que a arte fosse um diálogo objetivo entre o artista e o espectador, né? Porque não havia diferença entre o espectador e o artista. O espectador é criador da obra. Isso alargava a questão do espaço e colocava o corpo, começava a colocar o corpo no centro da questão da arte, né? Essa visão que Mário faz em diálogo com a Nise é a origem do que seria mais tarde um dos movimentos mais originais da arte moderna, que seria o neoconcretismo, e mais tarde o aparecimento da Lygia Clark, do Eloy Sica, da Lígia Pape, que faz uma releitura dessa questão do corpo e a obra, dessa questão de todo objeto ter um objeto relacional, né? Dessa questão da relação direta entre o artista e o espectador, né? Eu acho muito bonito, porque você pensar, quando ele coloca que é uma relação direta entre o artista e o espectador, a partir da visão do louco, né? Dizer que todo mundo distorcido que o louco faz, que a psiquiatria dava como sendo disfuncional, era uma relação direta do louco com o mundo, era uma tentativa de uma relação direta com o louco com o mundo, né? É extremamente importante e assim, é raro esse pensamento nascer na década de 50, né? Na década de 40. O encontro de Nise com Mário há de ser estudado muito mais profundamente. E se Nise, ela modificou muito a relação das pessoas com loucos, modificou muito a relação dos clientes com os clientes dentro dos ambientes de psiquiatria. Ela também é importantíssimo para caminhos originais da nossa cultura, sem a qual sua passagem, sua presença seriam totalmente inviável. Gaguejei um pouco, porque é um assunto que a gente tem que ter calma para pensar, tem calma para falar, né? Mas
encontre vale mais que desencontre. Obrigada, Lula. Bom, tem muita coisa para dizer, né? Muitas histórias para contar. Quem tiver curiosidade de conhecer, né? O Lula falou aqui do Imagens do Inconsciente, do Risma. Tem plataformas de streaming. Não sei exatamente agora qual, mas eu tenho certeza que tem na Itautral Play, que é uma plataforma gratuita. Então, é só se cadastrar para assistir, para entender um pouquinho mais de como era esse processo nos ateliês. Mas acho que agora a gente podia falar um pouquinho, né? A Michelle Luiz ela é pesquisadora de NIS e está à frente do Museu Osório César, né? E Lula também trouxe aqui a relevância de Osório. Acho que você podia contar um pouquinho, né, do museu e da sua experiência lá. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer por estar aqui na Fripostos, então agradecer toda a organização do evento. Para mim é uma honra estar aqui e também estar nessa mesa com pessoas que eu admiro muito o trabalho, que são muito significativos para mim. E falar depois do Lula também é uma grande responsabilidade. Então, também tem isso, eu também sou uma pessoa tímida. Mas o que eu pensei, né, para falar com vocês foi, primeiramente, do impacto do trabalho da Nise na minha perspectiva como profissional de um museu. Não sou psicóloga, não sou da área de saúde mental propriamente dita, mas trabalho com arte nesses contextos, né? Então teve esse impacto na minha vida. A importância da criação desses museus, né? Principalmente o da Nise, mas também desses outros museus que é uma característica, como o próprio Lula comentou, que envolve muito esse impacto dessas coleções na cultura brasileira, né? Então, que é uma coisa muito nossa, né, até em comparação com a Europa, ou próprios Estados Unidos, que também tem coleções feitas em hospitais psiquiátricos. E aí falar um pouquinho também no museu que eu trabalho, então um pouco do Osório César, né? A Nise e o Osório César têm uma coincidência, né, porque a Nise estaria completando 120 anos, até seria a data, já até passou, que foi 15 de fevereiro, né, ela nasceu em 1905, e o Osório também estaria fazendo 130, que ele é 10 anos mais velho que ela. Então, ele nasceu em 1895, 17 de novembro de 1895. Então, para nós do museu, também é um ano comemorativo, né? Em pensar o próprio trabalho do Osório César, que, infelizmente, ainda não é tão conhecido quanto o da Nise. Como a Camila comentou, né, eu pesquisei sobre a Nise no meu mestrado, né, eu estudei na UFRJ, na área de Ciência da Informação. Mas o meu primeiro contato com coleções do tipo foi quando eu estava na graduação, né? Eu estudei em Ouro Preto também, então estou muito feliz de estar em Minas por isso. É um estado que eu tenho muito carinho. E eu fiz museologia em Ouro Preto. E em Ouro Preto eu tive a possibilidade de trabalhar num centro de atenção psicossocial, né? Um CAPS da cidade. E lá eu tive acesso às primeiras obras feitas, né, pelos usuários. Era um CAPS que tinha interesse que a gente organizasse essas obras, pensasse em exposições com ela. Então, eu pude trabalhar um pouco o meu olhar de museu, mas não no ambiente que era um museu. E só de ter que trabalhar com aquelas obras, pensar como classificá-las, porque eram obras de arte, mas elas estavam dentro de um contexto médico. Então, qual seria a classificação? Porque a classificação das obras, muitas vezes, é a partir do usuário, né, que tem mais contato com aquelas obras. Então, eu pensaria termos para usuários da saúde mental, ou termos mais artísticos, porque são obras de arte, né? A matéria-prima ali são obras de arte. Então, tinha todos esses desafios, e aí eu procurei entender se existiam outras coleções que poderiam me ajudar a pensar como trabalhar com esse tipo de acervo. E aí que eu já tinha ouvido falar, mas aí eu pude me debruçar mais sobre o Museu de Imagens do Inconsciente. Então, na época, nós fizemos uma visita técnica no museu para conhecer a coleção. Então, eu já fiquei fascinada naquele momento. E aí comecei a ler os livros da Nise, né? Que o Imagens do Inconsciente e o Mundo das Imagens, que são 2 livros muito importantes para pensar o desenvolvimento dessa coleção, em que ela cita diversos artistas que estavam ali, né, diversos pacientes que trabalharam com ela. E a Nise escreve muito bem, então recomendo que vocês procurem esses livros, porque é muito gostoso também ler o próprio texto dela. Então, foi um fascínio, né? E aí, no mestrado, eu pensei, então, em estudar como que a Nise trabalhava a produção do conhecimento, né? Porque o Lula falou muito sobre as questões da produção artística, né? E aí me interessou muito isso, porque ela entendia que aquelas obras precisavam estar num museu também, porque elas eram importantes para o conhecimento, né? Para pesquisadores de diversas áreas poderem conhecer aquelas obras e se debruçarem em campos variados do conhecimento.
Então, me interessava muito isso, e como que ela organizou essa coleção, né? Tanto fisicamente, quanto também conceitualmente, né? Quais eram os termos que ela utilizava, como que ela catalogava aquelas obras, né? E também como que essas obras viviam tanto no contexto da sessão de terapêutica ocupacional, e como que elas passavam para o museu, como também que era essa relação entre esses dois ambientes, né? E a Nise percebia, e o Bispo do Rosário também, que o próprio Lula comentou, né, também tem muito isso de organização, de ordenação, inventário do mundo nas produções dele, que são obras muito complexas, não daria para falar só dele numa mesa. Mas a Nise também percebia um pouco dessa questão da ordenação nas próprias imagens. Então, eu lembro muito de um artista que me fascinou na época, que era o Fernando Diniz, né, que ele fazia o tema da casa. Aí, a casa, inicialmente, quando ele começou a produzir essa temática no ateliê, era uma casa assim cheia de objetos, então a imagem é toda com, assim, ela não tem espaço para a casa, né? São os objetos na casa preenchendo todo o suporte. E aí, com o tempo, né, ele vai produzindo outras obras e aí ele vai organizando esses espaços, né? Até que, em algum momento, ele cria uma janela nessa casa. Depois ele coloca uma figura humana tocando um piano, né? Então, toda uma questão do indivíduo com a realidade que está em torno dele e como ele vai se relacionando com essa realidade, né? Como também o Lula comentou. Então, me interessou mesmo isso. As mandalas, também, que é uma coleção muito famosa do Museu de Imagens Conscientes, também tem essa questão da ordenação do self, né? Aí também vai para uma perspectiva junguiana, que era uma vertente que a Nise seguia muito. Então, tinha isso na própria produção. Mas também, né, a Nise faz né, como tem um museu, que é inaugurado em 52, né, o museu é muito antigo, ela também criou seus próprios mecanismos de organização da organização desses pacientes, digamos assim. Então, as obras eram produzidas, elas eram guardadas, né, fisicamente em álbuns, né, que continham séries de imagens. Então, tinha lá toda a série do Fernando Diniz. Então, a pessoa poderia pesquisar tanto as primeiras obras dele até as últimas obras. Então, tinha você poderia realmente ver o desenvolvimento do trabalho artístico daquele. Ela usava muito o termo cliente, né, do cliente ali dentro do museu, ou também por temáticas que eram contínuas em obras de diversos pacientes, como por exemplo a temática do sol. Então, várias produções que tratam do sol, né? Porque aí ela também vai estudar um pouco dos arquétipos, né? Aí alguém mais da psicologia junguiana, da psicologia analítica, poderia desenvolver mais esse sentido, né? Mas ela trabalha um pouco essas questões dos arquétipos também, que é bem interessante. E depois ela também tem uma biblioteca também, porque a Nise era muito sofisticada e muito, né, tinha muito conhecimento intelectual de vários ramos do conhecimento. Então, ela tinha uma biblioteca e ela, inclusive, tinha um guia de estudos para pensar um pouco a organização dessa biblioteca nas suas principais temáticas, né, que era o chamado Benedito, que inclusive foi editado também tem para ler, né? Tem o livro que tem um pouco do Benedito. E aí é interessante falar do Benedito, porque no Benedito ela já cita o Osório César, né? Porque ela divide o Benedito em estudos junguianos, né? Que ela fala de alguns estudos importantes sobre Jung, e aí ela fala também dos freudianos, que é um outro capítulo do Benedito. E aí ela cita o Osório César, que é esse outro médico brasileiro, por ser um dos principais freudianos do país naquele momento, e também por ter uma coleção de arte desenvolvida no hospital psiquiátrico que ele trabalhava. Então, já é uma das menções que ela faz. Mas a Nise, como comentando novamente, ela tem toda essa questão de organizar esse acervo. Então, ela usa também classificações do arquivo Aras, que é um arquivo também de simbologia de arquétipos, então, para pensar os termos utilizados para cuidar desses acervos. Então, ela realmente entendia aquilo como um sentido epistemológico mesmo, o museu, né, o papel epistemológico do museu para a produção do conhecimento. Então, a minha pesquisa foi muito nesse sentido. E aí eu continuei na UFRJ no doutorado, e no doutorado eu queria também desenvolver ainda mais isso. No primeiro momento eu queria trabalhar mais com o bispo, até por causa dessa questão dos inventários. Eu queria estudar realmente um artista que ele faz a sua obra uma espécie de museu também. Claro, é uma obra muito com muitas camadas, né? Então você poderia também fazer outras interpretações, mas me interessava nisso naquele contexto. Só que eu acabei passando num concurso e fui trabalhar em Franco da Rocha, em São Paulo. E aí eu conheci a coleção que o Osório César foi um dos principais organizadores, né?
Então, aí, explicando um pouco como que é essa coleção, e aí por isso que a minha pesquisa de doutorado acabou indo mais para o museu que eu trabalho atualmente, né? Isso foi em 2019. Franco da Rocha é uma cidade assim considerada grande de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, e ela é uma cidade que se desenvolveu em torno desse hospital psiquiátrico. Então, em 1898, esse hospital é inaugurado, então é uma instituição centenária, né? E aí, existiam pessoas que moravam na região, mas era muito mais no sentido de fazendas, etc. Ainda não estava uma cidade desenvolvida nos moldes que nós conhecemos. E, por causa dessa inauguração desse hospital, muitos familiares, funcionários do hospital, e depois comerciantes, né, que vão percebendo que tem um público-alvo ali, começam a se mudar para a região. E aí essa região que chamava Juqueri, né, e também dava o nome do hospital psiquiátrico do Juqueri, lá para a década de 30 vai se tornar um município, de fato, de Franco da Rocha. E por que Franco da Rocha? Porque o Franco da Rocha foi um médico, o primeiro diretor do hospital. Então, logo que pensaram na existência da cidade, já quiseram fazer essa homenagem, para vocês perceberem, né, o impacto que a instituição tinha naquela região. E o Osório César está nesses primeiros anos, ele está logo nas primeiras décadas ali do século XX. Ele tem uma história muito parecida, até estava conversando com o Lula, né, de vários paralelos do Osório César com a Anísia. Então, ambos nasceram no Nordeste. No caso do Osório César, ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Mas depois acabaram, né, tendo o seu trabalho desenvolvido na região Sudeste, a Anísia no Rio e ele em São Paulo. Ambos também têm uma relação política muito forte, né? No caso do Osório César, os dois foram presos na era Vargas. O Osório César ele escreveu livros políticos, ele tinha interesse sobre a União Soviética, sobre o comunismo, então ele escreveu textos também não tão voltados à saúde mental, mas voltados às questões do trabalhador, né? Um livro famoso dele nesse sentido é Onde o Proletariado Dirige, que ele comenta muito sobre isso. Então, eles também têm essa relação política. E essa relação também, né, de trabalharem com essas coleções. No caso do Osório, ele sendo mais freudiano, como eu comentei, né? Então, além desses paralelos, voltando um pouco à história do Osório, então ele chega em São Paulo, ele acaba ele chega a fazer um curso de odontologia, mas acaba indo para a medicina com o tempo. E ele começa a trabalhar no Juqueri, mas como um estudante inicialmente. Mas logo que ele chega ali, ele já percebe o potencial criativo de muitos dos internos. Então, alguns desenhavam nas paredes, outros faziam desenhos em papéis que alguns médicos ofereciam, ele desenhava nesses papéis. Ele fala tem esculturas feitas com miolo de pão, então feitas com materiais assim, que nós não imaginamos que poderiam ser artísticos, né? Então, ele já percebe essas obras sendo realizadas. Então, não é que ele fez as obras serem realizadas, ele percebeu essas obras sendo realizadas e defendeu ali dentro da instituição formas de estimular ainda mais essas produções, né? Então, podemos dividir que a importância dele é intelectual, mais prática também, e também de promoção dessas obras, né? Intelectual, porque, além de estimular as obras, ele escreveu sobre elas, né? Então, ele faz um artigo chamado A Arte nos Alienados, né? E depois ele vai desenvolver um livro chamado A Expressão Artística nos Alienados, em 1929. Então, ele escreve até antes da Anísia, né? Os livros mais... acabam acontecendo depois do museu ser inaugurado em 52, e em 29 o Osório César já estava escrevendo sobre. E ele continua, depois ele volta muito às temáticas de religião e essas obras, né, porque muitas produções têm essa temática religiosa também, que é o misticismo e a loucura, então ele escreve muito sobre. Além disso, ele tem o trabalho prático, porque quando ele se torna, de fato, médico da instituição, né, ele é efetivado, ele dirige ateliês de arte, escolas de arte dentro do Juqueri, né? Então, um dos ateliês que ele dirigiu chamava-se Escola Livre de Artes Plásticas, isso em 56, ele estava dirigindo esse ateliê. Trabalhou também com instituições de assistência social dentro do próprio Juqueri. E, nesses ateliês, ele convidava alguns orientadores artísticos. Então, por que tinha o termo livre? Porque ele prezava pela liberdade criativa. Então, o paciente ele não era direcionado a fazer um conteúdo que ele desejasse ou quem estivesse ali.
os orientadores eles estavam ali mais para apresentar alguma técnica nova, né? Por exemplo, nós temos obras com cerâmica, então foram alguns desses orientadores que ensinaram a trabalhar com a cerâmica, depois fazer a queima no forno, etc. Mas existia essa questão do livre, né? E uma das orientadoras artísticas, inclusive, foi a Maria Leontina também, que é uma artista também bastante conceituada. Ela foi uma dessas orientadoras artísticas. É importante falar da Maria Leontina porque o Osório, quando ele veio para São Paulo, ele tinha conhecimento, antes mesmo de ser da saúde, ele tinha muita relação com artes. Então a família dele na Paraíba era uma família de músicos, eles trabalhavam numa orquestra. Então, quando o Osório chega em São Paulo, até para ter uma outra fonte de renda, ele dá aulas de violino. E ele dá aulas de violino na Vila Quirial, que era de um senador e mecenas chamado Freitas Vale. E esse espaço era um espaço que era considerado um reduto dos modernistas. Então, o Osório teve contato, né, com o Mário de Andrade, com a Tarsila do Amaral. Ele teve um relacionamento amoroso, né? Tiveram esse relacionamento amoroso, mas era também numa relação de troca artística. Então, muitos falam que aquela obra do Operários, né, até na exposição que teve no MASP sobre a Tarsila alguns anos atrás, falava um pouco disso, que a obra Operários pode ser muito influenciada por esse olhar político do Osório César no trabalho dela. Ela fez Onde o Proletariado Dirige, ela que desenhou a imagem da capa desse livro, então também tinha essa troca artística. Ele fez exposições com o Flávio de Carvalho, né? Em 1933 eles fizeram uma exposição chamada durava um mês, né? Então chamava Mês das Crianças e dos Loucos. Então, qual era a ideia dessa exposição? Terem obras de pacientes junto a obras de crianças, né? E aí elas estavam ali juntas, porque o Osório também tinha uma perspectiva de entender essas conexões entre esse tipo de arte. Então, ele tinha muito contato, né, com esses outros artistas intelectuais da época. E isso, né, ajuda também a questão, né, que eu falei da intelectual, a prática, né, dele como diretor dessas escolas dentro do Juqueri, mas também a de promoção. Então, muitas dessas obras, como o próprio Lula comentou, elas estavam, né, sendo expostas. Então, em 1951, teve obras no Museu de Arte Moderna. Na Europa, também tiveram obras do nosso acervo, foram expostas num congresso, na época eles usavam esse termo, né, de psicopatologia. Então, ele ajudou muito também as pessoas a terem contato, né? Só que acho que a grande diferença também é que o Osório, em vida, ele não teve isso que a Nise teve de realmente poder ver um museu. Sabemos de alguns textos, né? Os dois também trocaram correspondências, tá? Então eles também tiveram assim realmente uma conexão de se conhecerem, né? Tanto ele quanto ela. Mas uma coisa que eu percebo de grande, que muda muito a história dos dois, é que a Nise, já em 52, consegue inaugurar esse museu, que é um museu que até hoje, né, é a maior coleção do mundo, né, porque é um museu que ainda existem ateliês dentro do... Ainda existe a seção de terapêutica ocupacional e essas obras são, né, absorvidas pelo museu. Então, eles têm mais de 400 mil obras. Sabe? Então, é um acervo assim, incrível. O nosso já é mais contido, né, porque ele não está mais nesse contexto. Mas, em 52, a Nise já tinha, né, inaugurado esse museu ali dentro do Engenho de Dentro. E o Osório não conseguiu ver isso em vida. Alguns textos ele comenta da importância de ter uma instituição que preserve essas obras, mas ele acaba falecendo em 79, e o museu ele só é inaugurado em 1985. Né? É inaugurado na casa do Franco da Rocha, porque o que acontece, né? O Juqueri é um espaço enorme, assim, é realmente uma cidade, só o próprio espaço que está o hospital. E um dos prédios era o prédio para ser a residência do diretor. Então, o Franco da Rocha tinha uma casa ali. E aí, esse prédio, por ser um prédio muito antigo e também por ser a residência do cara que deu o nome à cidade, ele foi pensado para ser o espaço do museu. Né? Então, em 1985, é inaugurado esse museu com as obras da época do Osório César sendo expostas e também com a criação de um ateliê para dar continuidade. Então, entre a década de 80 e 90, são produzidas várias obras nesse espaço também. E também todas guardadas pelo museu. Só que a minha fase, né, como museóloga do espaço, ela é mais recente, porque em 2005 acontece um incêndio no Juqueri. Não afeta o museu não é afetado, mas o Juqueri tem que passar por toda uma reavaliação dos seus
dos seus procedimentos de segurança, né, dos seus próprios equipamentos. Então, o museu é fechado. E aí, só em 2020, já com a participação da prefeitura, né, eu sou uma funcionária da prefeitura e não do governo do Estado, né, porque o Juqueri pertence ao governo do Estado, que o museu é reinaugurado em 2020. E aí, reinaugurado com todas essas produções, tanto da época do Osório, quanto da época da década de 80 e 90, já com o museu existindo. Então, para nós, agora é uma outra fase, né, porque ainda temos conexões com o Museu de Imagens do Inconsciente. Tem uma bem interessante, que o Eurípides, que, né, é uma pessoa que conheceu também a Nise, trabalhou por muito tempo no museu, ainda escreve muito sobre o museu, até lançou um livro recentemente sobre. Ele encontrou num acervo no museu uma obra que tinha sido produzida no Juqueri. Então, vocês verem o nível, né? Então, assim, parece que a obra foi para o Nordeste. Eu acho que alguém ganhou essa... Porque o Osório, diferentemente da Nise, a Nise guardava tudo no museu para ser fonte de conhecimento, né? De produção de conhecimento. O Osório, até porque não existia um museu, ele vendia algumas obras para ter recursos para dar continuidade às ações dentro do ateliê. Então, muitas obras foram para a Europa. Então, tem uma obra do Juqueri que está lá na coleção de arte bruta de Lausanne, na Suíça. Então, são muitas conexões possíveis. Então, essa obra que estava no Museu de Imagens do Inconsciente, na verdade, era de um colecionador do Nordeste, aí foi parar para o Museu de Imagens do Inconsciente. Aí o Eurípides, percebendo que essa obra parecia muito com as obras do Albino Brás, conversou conosco e aí essa obra voltou para nós, né? Então, a gente ainda continua com essa conexão muito forte com o Museu de Imagens do Inconsciente. E pensar como que vai ser esse museu, porque nós estamos, diferentemente dos outros museus, numa Secretaria de Cultura. Então, nós não temos uma conexão direta com a saúde. Então, nesse momento, nós não temos um ateliê de arte para usuários de CAPES, por exemplo, do museu. Mas pode ser que, possivelmente, em algum futuro mais longo ou mais próximo, isso possa ser retomado. Então, é um museu que está muito ainda nessas questões, nessas discussões. Embora nós percebemos um contato muito forte com a cidade, né? Então, nós recebemos ex-funcionários, filhos de ex-funcionários. Então, acaba sendo um museu de arte, mas também um museu da cidade. Acaba contando um pouco da cidade. Então, ainda tem esse outro desafio, né? Como trabalhar com os próprios franco-rochenses, que por muitos anos ficaram com esse estigma da cidade dos loucos, né? Lá também tem muitos presídios. Então, era a cidade dos loucos, dos presídios e das enchentes. Então, como trabalhar com essa memória que muitas vezes é negativa, né? Então, também esse é o nosso desafio. Mas, assim, finalizando um pouco, até porque eu não quero tirar o tempo também da Júlia, eu acho que muito de pensar o impacto dessas coleções, né? O Lula também falou do Museu Bispo do Rosário, né? Também tem um museu no Rio que só para cuidar das coleções do Bispo. Então, é algo que eu percebo muito, assim, que é muito forte na nossa história do Brasil, né? E essas são as que nós conhecemos. Também tem uma coleção no Rio Grande do Sul, também da Oficina de Criatividade, do Hospital São Pedro. Mas, possivelmente, existem muitas outras, como o meu próprio, né, contato, inicialmente, ali, quando eu estava como estagiária ainda, ali dentro do CAPES. Então, quantas coleções existem em CAPES que estão sendo formadas por aí, né? E como trabalhar com elas, né? Muitas vezes, até eu pensando um pouco na luta antimanicomial, né, que daqui a algumas semanas vai ser o 18 de maio, muito se pensa também, até uma vez eu li um texto do Paulo Amarante, comentando da importância de você pensar também não só a desinstitucionalização física, mas da própria epistemologia que está ali dentro do ambiente da medicina, né? Então, como pensar essa doença? O que é a doença? O que é o doente? Né? Então, ele trata muito desses temas num texto que eu li. E eu acho que museus como o Museu de Imagens do Inconsciente, o Museu de Arte Osório César, auxiliam nesse processo, né? Porque a obra ela dá muitas possibilidades. A gente fala lá no museu, um psicólogo pode vir aqui e querer estudar a obra por uma análise mais psicológica. Mas, como é um museu que está aberto a todas as pessoas e a todos os campos de conhecimento, diversas outras leituras podem ser feitas daquelas obras, né? Então, eu acho que isso auxilia muito nesse sentido de pensar essa epistemologia, né? Realmente de pensar esse conhecimento que é produzido a partir de pessoas que foram ditas, né, lidas por muitos como loucos, né? Mas, às vezes, elas estavam com uma conexão tão forte com a realidade que se aproximava de muitos conhecimentos que a gente vê aí na matemática, na física, né? Mas da sua forma, né? E de outras áreas, filosofia e tal. E aí esse contato, por ter esse contato tão forte, abraçar tanto essa realidade, muitas vezes chega até sofrer com isso, né? Mas a gente percebe essa relação, esse entendimento, essa grande reflexão que esses artistas fizeram sobre
sua realidade social, cultural, né? E no seu mais íntimo, até no seu trabalho coletivo. Então, é isso que eu queria falar hoje. Vou passar para a Júlia, para a Camila, e ela vai passar para a Júlia. Obrigada, Michele. Eu acho que você traz um ponto que é a deixa para a Júlia falar aqui com a gente, que é a questão dos CAPs, né? Acho que a Júlia, né, psiquiatra, ela pode trazer um pouquinho da experiência com os RAPs e também contar das doidas para a gente, que é super importante, né? Por favor, Júlia. Bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui, especialmente para o Kaique, que organizou essa mesa, e que o que ele não falou, eu vou falar o que ele não falou. Ele ia ler uma carta de Manguinhos, que é uma organização dos usuários de saúde mental, que basicamente é nada sobre nós sem nós. Tá dando no recado? Então é isso. Bom, eu sou mesmo médica psiquiatra e estou no SUS, nesse período SUS. Desde 85 eu estou trabalhando no SUS e tenho uma teimosia aí de entender como é que funciona e como é que não funciona, né? Acho que, e aí assim, a Nise, a gente tem várias pessoas, várias contribuições muito interessantes, mas a Nise, ela é uma visionária, ela entendeu o século XXI, né? E ela modelou o nosso sistema assistencial porque ela estava dentro, né? Ela estava trabalhando dentro. E tem uma coisa que eu passei um tempo em Paris, é muito diferente a clínica fora do Brasil. A gente tem uma diversidade que é uma coisa muito surpreendente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma diversidade, a gente tem também as linhas de poder sempre se fazendo acontecer, né? Então, realmente a gente trabalhar no serviço público é realmente um lugar complexo. E a Nise sabia muito bem que ela estava no limite da clínica, né? No limite clínico, que não tinha muita sabe aquele sonho que o Machado de Assis traduz muito bem no Alienista, né? Que é uma coisa, vou descobrir aqui a solução desse problema. A Nise sabia que não, a clínica ela tem muita limitação, né? O corpo é muito resistente, ao mesmo tempo, tanto para adoecer como depois para curar, enfim. E ela assumiu, depois do que ela foi presa, não sei o quê, ela, quando chegou lá, assumiu, começou a fazer o trabalho, ela via que, assim, fazer eletrochoque ou induzir a pessoa a um coma insulínico não eram práticas elegíveis, né? E aí ela assim, não, a senhora não quer, então a senhora vai lá para aquele pavilhão da terapia ocupacional, né? Que ela foi e traz essa obra maravilhosa que a gente conhece. Agora, nos anos 90 foi a década do cérebro. E a década do cérebro foi um momento assim de grande entusiasmo para toda a psiquiatria, porque eu lembro muito bem, assim, as pessoas tinham certeza que iam encontrar o neurotransmissor das patologias, como de alguma forma a gente hoje vive isso, né? Quem é que não está atrás de uma serotonina? Conta para mim. Todo mundo sabe o que é serotonina, né? Que ela tira da depressão. E aí a gente vem, atualmente, essa psiquiatria anglo-americana, ela é absolutamente prevalente. É ela que, de alguma maneira, diz o que é psiquiatria hoje, né? Mas é uma tristeza, porque ela encerrou todo um campo de pesquisa da psiquiatria, né? Tanto é que a Anísia da Silveira, apesar de ser a psiquiatra que a gente tem para contar quando a gente vai falar de psiquiatria, ela não está nos serviços, ela não está nos lugares. Assim, se você for num hospital de primeira linha em São Paulo, você vai ouvir assim, a depressão ela é que nem um problema de hipertensão arterial e diabetes. Você vai tomar medicação para o resto da sua vida. Acho complicado isso, mas, enfim, é isso que nós estamos vivendo, né? O problema que a gente tem hoje é que, assim, qual é o estado real da psiquiatria? Em 23, a gente teve um encontro do David Kalman,
e do Christoph Koch. O Christoph Koch é um neurofisiologista, o David Chalmers é um filósofo. Eles se encontraram por uma aposta que eles fizeram lá em 1998. Né? Então, na década do cérebro, esse Christoph Koch estava pesquisando sobre os correlatos neurais da consciência e ele estava muito entusiasmado. Ele falou assim, em 25 anos a gente vai saber os correlatos neurais da consciência. E o David Chalmers falou assim, mano, o negócio é mais complicado. Ele é filósofo, o David Chalmers. E eles apostaram em 23, está 1-0 para o Chalmers, porque a gente não tem correlatos neurais da consciência. A gente não tem marcadores biológicos para nenhum transtorno mental. Então, mesmo essas coisas que a gente tem ouvido aí dos avanços, os avanços são, sim, Michel Nicolelis. Ele faz pesquisa sobre correlatos neurais motores. Ah, mas que é isso? Assim, você tem uma paraplegia, você perde controle esfincteriano. Então, você tem infecção urinária de repetição. A vida é um transtorno. O conhecimento do Nicolelis, essa aposta que o Koch fez, sim, é ótima para esses caras. Esses caras hoje têm controle esfincteriano graças a esses estudos. Isso faz uma diferença enorme na vida dos caras. Agora, indo daí para a questão da mentalidade, da loucura, da razão, é que nem a história do bóson de Higgs. Alguém sabe aqui o que é o bóson de Higgs? É a molécula, é a partícula de Deus. Então, acho que é bom estudar, porque assim, a gente hoje conseguiu detectar o bóson de Higgs, mas para daí entender na matéria o que a gente tem de psicologia, talvez vai demorando mais 25 anos. Bom, pelo menos esses caras refizeram a aposta para daqui 2048, eles vão de novo ver se conseguiram encontrar realmente um assunto assim diferencial. Mas uma notícia que a gente começa a ter é que o professor doutor principal lá do Instituto de Psiquiatria da Casa de Arnaldo, em São Paulo, hoje faz seus eventos, ele fala assim, aqui é um evento de saúde mental. Quem sabe, quem conhece, ele nunca falaria em saúde mental, ele era o homem da doença mental. Né? O professor Gattas também fazendo pesquisas, ele também agora faz pesquisas em saúde mental. Então, a gente sabe que alguma coisa muito séria está acontecendo por aí. Agora, diferente desses caras, a Nise fez um plano, não sei, talvez o Lula não concorde muito comigo, mas eu acho que talvez eu seja mais médica que ele, enfim, que ela traçou todo o nosso modelo. Né? Então, em 1949, quando ela começa a fazer exposições fora do hospital, então ela faz no Ministério da Educação, faz no MAN, no Rio, não sei o quê. Então, ela, numa dessas exposições muito chique, assim, tipo uma vernissagem super bacana, assim, chegam os colegas que trabalhavam com ela. 1949, não sei se vocês têm ideia, é o ano que o Egas Muniz ganha o Prêmio Nobel da Psiquiatria. Foi o único Prêmio Nobel. E ele era um neurocirurgião português que enfiava um negócio pelo nariz, arrebentava seu lóbulo frontal e foi um sucesso. Né? Naquela época, assim, tipo, era a solução do negócio. Né? Para vocês terem uma ideia, a irmã do Robert, do John Kennedy, foi lobotomizada. Né? E a Nise lá, então, na exposição, super emocionada com o que ela estava conquistando, que era uma coisa incrível, chegam os colegas e falam assim, ai, que lindas obras essas! Alguém sabe me dizer onde é que estão os artistas? Cara, assim, que tristeza, né? Porque assim, a Nise conseguiu uma coisa maravilhosa, agora não tinha país, né? Não tinha país para levar os usuários para aquela exposição, para os artistas daquelas obras estarem lá. A gente não tinha país. Isso foi acontecer no 6 de abril de 2001, quando tem a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica. Então, você vê o tempo que demorou para uma coisa que ela entendeu acontecer no país. Não foi a única coisa. Em 61, ela é convidada para ir no Ministério da Saúde para fazer o que vira o Serviço de Terapia Ocupacional e Reabilitação. Não sei se vocês lembram que, em 1961, o Jânio Quadros renunciou em agosto. Ela ficou com o negócio, virou nada.
Não, isso é a rede de atenção psicossocial que foi oficializada em 2011. Isso é uma proposta da Nise também. Mas não para por aí. Tem o Museu das Imagens do Inconsciente, que ela faz em 52, com essa coisa que tudo isso que a Michelle falou, mas que ela escreveu um livro para explicar, né, as imagens do inconsciente. Mas o que eu ficava assim chapada é assim exatamente o que é que a Nise via, né? E eu só fui encontrar um texto assim falando da obra de um artista chamado Paulo Monteiro, que fazia uns desenhos. Paulo Monteiro faz uns desenhos difíceis, né? E aí eu entendi o que a Nise via, né? Ela lia aquelas pinturas por inteiro, né? Com seus acertos e seus erros. Ela lia naqueles estranhos desenhos, onde tudo se toca, onde mesmo as margens desenham em pé de igualdade com as linhas, que é quando o gesto se mobiliza e a forma se mostra ainda em gestação. Cara, é isso. A Nise era uma pessoa assim, de uma capacidade de traduzir o virtual, né? O virtual você tem na semente e você tem a árvore. Sacar a árvore só olhando a semente. A Nise realmente era uma coisa, enfim, para a gente importante. E ainda tem a Casa das Palmeiras, que é pensar o que é fora ao invés de estar no manicômio, fora o que é. Que é hoje o que são os CAPs, né? Assim, é o que vai dar a dica de que você pode fazer reabilitação psicossocial sem encarceramento, né? E eu aproveitei, por exemplo, eu tive a sorte de estar no CAPS Itapeva, numa hora em que teve um vácuo de gestão, né? Então, tinha antes o PIDA, que era o Programa de Integração Docente Assistencial, em que a universidade está no serviço e vai dando as diretrizes. Aí as pessoas que estavam lá tiveram um desentendimento, foram embora. E, entre isso e via uma outra Sociedade para o Desenvolvimento da Medicina, que é a SPDM, eu tive um espaço lá que foi muito importante. Então, eu fiz a das doidas nesse momento, que era o seguinte: tinha um sujeito, o Gregório Delgado, que ele queria humanizar Júpiter. E ele tinha um texto que ele queria filmar de qualquer maneira. E o casarão lá do CAPS Itapeva era uma coisa... continua sendo maravilhoso, porque é um casarão na Avenida Paulista, com todas as coisas, mas, assim, tipo, há 20 anos atrás, tinha câmera de filmar. Isso não era uma coisa que a gente tem hoje, né? Tinha um aparelho de som, tinha um monte de coisa. Bom, então a gente começou a fazer o filme do Gregório Delgado no planeta Júpiter, O Poder da Santidade. Foi aí que o Kaique começou a fazer filmagens. Kaique participou dessa filmagem. E aí, Júpiter, imagina, Júpiter era no Trianon. O Trianon ainda não era de uma concessão. E a gente se divertiu no Trianon. A gente fez a maior bagunça. E tinham muitas pessoas assim, com muitos talentos. Assim. Tinha, por exemplo, o Zé Ricardo, que era um cara que, a cada internação, aprendia um passo de dança, né? Então, ele fazia uma aula de dança maravilhosa. Tinha uma outra moça, a Lúcia, que é uma bipolar, mas, de vez em quando, passava a noite produzia 300 colares. E aí a gente foi montando uma condição e estreou a Das Doidas no dia 8 de agosto de 2008, no dia da Olimpíada da China, com um desfile. A partir daí, a gente foi tendo contato com o pessoal da Economia Solidária. Então, a gente teve a contribuição do Ronaldo, do Alessandro, assim, com desfiles. A gente fazia desfiles, fazia feirinhas, fazia experimentos de moda, enfim. E a gente até desfilou na novela Caminho das Índias. Bom, depois disso, eu fui colocar... em 2018, arrumei uma casinha para botar a Das Doidas, né, chama Casa Metamorfose, e a gente vem discutindo, vem fazendo várias atividades. Basicamente, agora, a gente está respondendo um edital de moda, né, para ver se a gente consegue fazer uma missão impossível, que é fazer louco conseguir ganhar dinheiro, né? Porque a loucura não é um problema de saúde, a loucura é um problema econômico. Louco está aqui com o dinheiro, bota no bolso, puf, cai, assim, vai embora.
E esse talvez seja o maior desafio. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós estamos respondendo o edital para isso. E a outra coisa que a gente encontrou foi um grupo que conseguiu mapear 300 casas como as nossas, né? Tem coisas muito maiores, tem galpões com vários artistas, mas também tem casinha que o cara tem uma edícula ali no fundo de casa que ele faz um teatrinho de contação de histórias, enfim, são muitos experimentos, né? Mas assim é uma capacidade cultural já instalada e que a gente vem desenvolvendo, vendo o que a gente consegue fazer por aí. Mas o que eu queria dizer assim, que eu estou muito orgulhosa de vir falar da Anise aqui nos 120 anos dela, numa feira literária, porque ela era uma pessoa, uma consumidora voraz de livros, isso era famoso dela, né? E uma comunista muito importante. Então, assim, camisa vermelha é uma coisa bonita, porque a Anise era uma vermelhona linda. Obrigada. Obrigada, Júlia. Bom, acho que a gente está se encaminhando para o fim. Acho que não vai ter muito tempo para perguntas, por um bom motivo. O Kaique, que elaborou aqui a mesa e chamou todos, reuniu esse grupo aqui, pensou em fazer exibição do filme Sociedade Secreta, que ele é co-diretor. Então, eu desde já queria deixar aberto. Se quiserem fazer perguntas, podem nos encontrar por aí também. Mas para o Kaique fazer, então, as considerações finais aqui da mesa, para a gente abrir para o filme, assistam o filme. Quem não puder ficar também pode ver depois, mas vale a pena para entender um pouco mais de tudo que foi falado aqui, né? Falou-se sobre cinema, falou-se sobre, enfim, CAPES, sobre essas iniciativas todas de produção artística. Então, é um convite muito legal. Kaique, por favor. Eu convido todos a se... Calma, amor. Pode estar aqui. Assistir o filme. Vamos assistir o filme. Vamos fazer o convite, então? Gente, obrigada. Vamos para o filme agora.